Oi, gente, tudo bem? Um dos textos mais visitados no nosso blog ultimamente tem sido como excitar o parceiro à distância, né? E esse texto ele fala um pouco a respeito do que a gente pode fazer para apimentar a relação quando a gente está à distância da pessoa que a gente gosta. Eu tenho visto em alguns atendimentos aqui, né, no consultório online, é, alguns pacientes realmente percebendo algumas mudanças de comportamento nas redes sociais, principalmente nas redes sociais de namoro, de encontro, né? Tinder, Happn, nessas redes sociais. Primeiro que, parece que o foco está mudando de alguma forma. Né? Então, eu acho que para excitar o parceiro à distância, a primeira coisa que a gente precisa pensar é se existe intimidade naquela relação. Né? Eu acho que a intimidade ela vai governar um pouco essa distância. Como é que eu posso falar com você se eu não te conheço bem para saber quais palavras se encaixam melhor para você? Né? Então, eu acho que a intimidade ela é fundamental. Então, quando a gente fala de citar o parceiro à distância, a gente tem que pensar se é um parceiro antigo, se é um parceiro novo, se é um namoro, né? Eu tenho visto casos, por exemplo, de gente começando a concretizar namoros agora, nessa quarentena, mesmo à distância, porque estão percebendo o quanto gostavam ou gostam daquela pessoa. Né? Isso é interessante também da gente avaliar. Mas o mais importante de tudo é a gente entender que através da comunicação e principalmente a comunicação sexual, se ela já foi estabelecida naquele casal, fica muito mais fácil excitar o parceiro à distância. Né? Então, se é um namoro, mas eu tenho uma comunicação sexual dentro desse namoro, eu sei que palavras te excitam, eu sei que palavras me excitam, eu sei que palavras que você disser vão me excitar, e eu sei também como começar isso. O começo, eu acho que é um começo provocativo, né? Perguntando o que você sente quando eu faço isso, ou dizendo como eu gostaria que você tivesse aqui nesse momento para a gente poder fazer isso ou fazer aquilo, né? Dentro de uma escala de valores daquela relação, mas eu acho que é super importante começar por aí, construindo alguma coisa. Eu acho que as mensagens escritas também são uma forma interessante de apimentar as coisas, porque dá uma sensação de conforto e você também fica na curiosidade de saber como o outro vai interpretar aquela mensagem, como ele vai responder. Então a resposta também é importante, né, que ela venha, porque se ela não vier ou se ela vier de um jeito ruim pode ser perigoso, né? Mas eu acho que o texto pode ser uma segunda forma de se aproximar e de apimentar, de provocar o parceiro à distância. É, uma outra forma também são as videochamadas, né? Hoje em dia a gente tem essa tecnologia a nosso favor e por que não, né? Então talvez uma provocação através de um vídeo ou um nude, né? Uma foto para começar as coisas, depois a gente avança para o vídeo e até chegar de repente numa masturbação em conjunto ou em alguma coisa que possa resultar em algo mais intenso e erotizado para os dois. Claro que cada casal vai fazer isso de acordo com a sua escala de valores, né? Mas o mais importante é que a gente tenha esse ímpeto e que a gente quebre um pouco essa mística de que não vai ser tão prazeroso quanto, então é melhor nem fazer. Gente, eu acho que o mais importante é a gente trabalhar com as ferramentas que a gente tem, né? Então, se essa é a ferramenta de aproximação agora, por que não usar? Né? Eu acredito que existe essa comunicação e esse sexo virtual, ele é feito há tanto tempo, né? Quando na época do telefone fixo, né? Na época dos tempos atrás, das cartas, por que não, né? Então, eu acho que agora, com o uso da tecnologia, a gente tem recursos muito mais palpáveis, muito mais factíveis. Então eu sugiro que vocês tentem apimentar o relacionamento através, principalmente, da comunicação. Né? A gente bate nessa palavra tanto, mas eu acho que vai ser interessante pensarmos em que tipo de comunicação eu exerço através de uma provocação virtual. Né? Como é que eu quero me sentir provocado e como é que eu quero provocar o outro, né? E para isso eu preciso conhecer esse outro. Então, eu acho que o mais interessante de tudo é que talvez os homens também nas redes sociais de encontro estejam percebendo que eles podem ali buscar parceiras mais duradouras, porque aquelas relações sexuais
simplesmente para extravasar uma energia ou o sexo pelo sexo, nesse momento ele não é possível de ser feito. E fazer o sexo pelo sexo de forma virtual, sem intimidade com a outra pessoa, talvez seja um pouco complicado. Então eu acho que os homens também vão ter que passar a buscar conhecer as mulheres das redes sociais para depois pensar em sexo, porque eu acho que a motivação anteriormente estava sendo a contrária. Eu vou para as redes sociais para encontrar sexo, independentemente de com quem, né? Então eu acho que agora as coisas vão se ajustar de outra forma e aí a gente vai precisar se adaptar. Então, como estar o parceiro à distância? Se quiser ler no nosso texto, o nosso texto no nosso blog, no sextima.com.br/blog. E o texto chama Como excitar o parceiro à distância. Um abraço, gente. Até mais. Boa quarentena.